Você tem que pensar que Jesus vai voltar, e queira Deus que Ele volte em nossos dias. Queira Deus que estejamos vivos. Queira Deus que seja logo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Presta atenção nisso, a tua vida está escondida com Jesus, ou seja, a tua vida está guardada nas mãos de Deus, a vida eterna, porque essa vida aqui não é vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida eterna. A vida verdadeira está guardada, escondida, está nas mãos de Jesus, e Ele dará para cada um de nós através da glorificação. É isso que motiva você viver, você pregar, você estudar. Que lição maravilhosa da escola sabatina, tremenda lição. Fazer o ano bíblico. Eu não sei porque eu me emociono cada vez que eu chego em Gênesis 45, quando eu leio que José diz assim: eu sou José. Eu já sei a história 300 mil vezes, mas quando eu chego lá, eu sou José, vosso irmão, começo a chorar. A nossa vida está escondida com Cristo. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Portanto, o livro de Hebreus é importante, irmãos, porque nós temos que pensar nas coisas lá do alto, e pensar nas coisas lá do alto é pensar no Santíssimo, é pensar em Jesus, é pensar em Deus. Agora sim, eu quero fazer uma breve introdução para você entender algumas coisas, ok? Depois se você puder ter uma caneta, anotar 3 frases hoje de manhã, faria muito bem para a sua vida. Irmãos, por que pensar nas coisas lá do alto? Porque é de lá que vem a nossa esperança, a nossa fé, a nossa grande motivação. Quer ser uma pessoa motivada para viver? Olhe para o céu. Quer ser uma pessoa motivada para cuidar da tua saúde? Olhe para o céu. Quer ser uma pessoa motivada para amar o próximo? Olhe para o céu. Muito bem, nós vamos nos próximos sábados estudar a carta de Hebreus. O que significa a palavra hebreu? Isso aqui é uma introdução, então tenha um pouquinho de paciência. A palavra hebreu, ivri ou ibri, depende como você translitera. Ivri, aquele que atravessou. Hebreu, aquele que atravessou. Portanto, hebreu é um peregrino, ok? Outra tradução de ivri, alguém não natural da terra, ou seja, um estrangeiro. Aquele que atravessava e aquele que não era natural da terra, um estrangeiro. Ivre também significa aquele que não é livre em terra livre, um escravo. Ivre deriva de Eber, Ibre, descendente de Sem, pai dos semitas, dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, tudo isso vem de Sem. Então os hebreus eram peregrinos. Os hebreus eram pastores nômades, sem lar, e o deserto, aliás, os hebreus eram nômades, seu lar era o deserto, a chuva era o elemento mais importante, pois sem ela a família e o rebanho não poderiam sobreviver, por isso estavam sempre atravessando de um lugar para o outro, em busca de melhores condições. E em Gênesis 14, verso 3, é a primeira vez que fala, Abrão, o hebreu, Abrão, aquele que peregrinava, Abraão, o estrangeiro, Abrão, aquele que não é natural, ali da região de Canaã, Abrão, que vivia numa terra livre, mas não era livre, vivia cercado de inimigos. Irmãos, por que isso é importante? Porque você é um hebreu. Fecha aqui para mim, Moshe. Irmão querido, você é um hebreu, eu sou um hebreu. Você e eu somos peregrinos, estrangeiros, vivemos num país livre, mas não somos livres, porque estamos presos a um corpo que traz a morte e o pecado. Lá, avor, é a palavra inicial para hebreu, atravessar. Então vem Eber, Ivri, hebreu, e o Ivrit, aquele que fala hebraico. E quando eu estudei isso aqui, eu vi muitas vezes ali, lendo Êxodo, diz assim, o Deus dos hebreus, o Deus dos hebreus. E os hebreus chamavam os estrangeiros de hebreus. Os hebreus chamavam os estrangeiros de hebreus, porque os forasteiros, que muitas vezes estavam em suas terras, o estrangeiro, o peregrino.
Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende e ama no livro de Hebreus, nós estamos, e você já ouviu isso muitas vezes, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos estrangeiros atravessando o deserto. E nesse deserto nós dependemos da água, a água viva que é Jesus Cristo. Você é um hebreu, você é um israelita, você é da descendência de Abraão. Agora, primeira frase que eu gostaria que você anotasse, você que está em casa: fixe ou coloque o foco no destino e não no deserto. Há muitas pessoas tristes, abatidas, adoecidas, porque não sei, parece que elas gostam de olhar para o deserto. Não adianta você olhar para o deserto, olhe para o destino. E uma das frases que você já tantas vezes ouviu: Deus não prometeu que a jornada seria fácil, mas que a chegada valeria a pena, e vai valer a pena. E quando você estuda Hebreus, e nós vamos estudar, o próximo tema vai ser a fé dos imperfeitos, especialmente o capítulo 11. O foco deles não era o deserto, o foco deles era o destino. E o nosso foco qual é, irmãos? O destino eterno, a volta de Jesus e uma vida imortal. Esse deve ser o nosso foco, essa deve ser a nossa preocupação. Então, querido irmão, você que assiste, você que está aí, não coloque os seus olhos no deserto, coloque os seus olhos no destino final. Você é um hebreu, e você está atravessando este deserto em direção à nova Canaã, e nós precisamos daquilo que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Muito bem, quem escreveu a carta aos Hebreus? Segundo o livro Grande Conflito, foi o apóstolo Paulo. E segundo os pais apostólicos, ou pós-apóstolos, aqueles que vieram depois dos apóstolos, os pais apostólicos da igreja afirmam que o apóstolo Paulo foi o autor. Irmãos, por que é importante estudarmos a carta de Hebreus? O que estava acontecendo ali? Muito bem, a igreja cristã foi fundada sobre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo e a promessa do seu retorno. Todos os cristãos do primeiro século aguardavam a volta de Jesus como você e eu. Achavam e criam que aconteceria nos seus dias. Eles tinham essa esperança, eles aceitaram o Messias por isso. Agora, ao Jesus ser entronizado, abre aspas, Jesus ele faz uma nova criação, como que se Jesus estivesse enviando o fôlego da vida, ele envia o Espírito Santo, ele sopra, como se fosse em Gênesis, uma nova criação, o cristianismo. E o cristianismo é formado basicamente por duas classes de pessoas: cristãos judeus e cristãos gentios, que tinham sido pagãos do mundo greco-romano. Essas duas classes de pessoas. Agora você imagina as dificuldades, se no ano 49 teve um concílio. Os cristãos gentios, que tinham sido pagãos, eles deveriam participar dos rituais dos cristãos judeus, inclusive da circuncisão? Não. Então o concílio de Jerusalém, o famoso concílio do ano 49, absolveu ou libertou de que os judeus, os cristãos pagãos convertidos, os cristãos gentios convertidos, eles não deveriam participar dos rituais, inclusive da circuncisão. Mas acontece, irmãos, que não foi tratado um assunto: como deveriam se comportar os judeus cristãos? E nunca, irmãos, antes da destruição do ano 70, os judeus cristãos deixaram de praticar os rituais do templo. Acontece que eles estavam perdendo a fé no cristianismo, a fé na volta de Jesus, e se apegando cada vez mais às raízes do judaísmo. Por quê?
A Bíblia diz que quando o fôlego de vida, o Espírito Santo, foi soprado sobre a igreja, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então você vê muitos sacerdotes cristãos, mas que ainda praticavam o sacerdócio no templo. Muitíssimos. Atos 6:7, com profundas raízes no cristianismo. E agora um momento de transição milenar entre a dispensação judaica e a dispensação cristã. Como deveriam os cristãos judeus abandonar o centro da vida? Irmãos, tudo girava em torno do templo. As questões jurídicas, legais, sociais, espirituais, familiares, tudo girava em torno do templo. A vida girava em torno do templo para um judeu, e eles não se desapegavam disso. Uma transição muito complexa. Como eles poderiam abandonar o centro da vida, que era o templo e seus serviços? E então, no ano 58, o apóstolo Paulo é informado, Atos 21:20, dezenas de milhares daqueles que aceitaram a Jesus ainda seguem a lei de Moisés e os rituais do templo. Aceitaram Jesus, se tornaram cristãos, mas praticavam o judaísmo. Eles não tinham entendido a superioridade das coisas espirituais. No ano 66, começou a guerra entre os judeus e seus dominadores romanos. E no ano 70, a cidade de Jerusalém, o templo e os serviços, tudo foi destruído, tudo foi arrasado, conforme a profecia de Jesus em Lucas 21, verso 20. Paulo foi decapitado no ano 67 por Nero, em Roma. E entre o ano 45 e até o ano da sua morte, não sabemos quando, mas mais ou menos nesse período, ele escreveu uma carta aos judeus. Com que propósito? Eles tinham perdido a confiança no retorno de Jesus. Através de provações e opressões dos judeus mais radicais, estavam desanimados, enfraquecendo, a fé estava minada e a confiança em Jesus estava sendo abandonada. E então Paulo escreve essa carta, e ao escrever essa carta, Paulo fala algumas expressões falando superior, melhor, maior, e o apóstolo Paulo então ele faz um paralelo entre o terrestre e o celestial, aonde ele mostra a superioridade das coisas celestiais. Por exemplo, ele diz: Moisés foi o líder do judaísmo, Jesus é o líder do cristianismo. A antiga aliança, sangue de animais; a nova aliança, o sangue de Jesus. O sacerdócio era terrestre, agora tem um sacerdócio celestial. O santuário era o terrestre, agora tem o celestial. O ministério era de homens, agora é de Cristo. Os privilégios de Israel e os privilégios da igreja. Paulo faz vários paralelos. E também a responsabilidade de Israel e a responsabilidade da igreja. E então Paulo queria ensinar uma coisa, a segunda frase que eu quero que você guarde: Jesus é uma promessa cumprida. E eles não tinham entendido isso. E Paulo diz assim: olhe para o céu, olhe para o sumo sacerdote do céu, não sacerdote da terra. Olhe para o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, a intercessão de Cristo. Jesus é uma promessa cumprida. Olhe a luz, olhe os privilégios que você tem. Irmãos, não se ofenda com o que eu vou te falar. Você sabe por que a maioria de nós, a maioria dos cristãos hoje tem uma fé fraca? A gente não cumpre as responsabilidades e a gente não se apropria dos privilégios de Deus. Quanta luz, quanta oportunidade. Quem conhece o que você conhece? Quantos livros você tem para ler? O acesso às coisas de Deus. Jesus era uma esperança cumprida, mas eles não davam valor, se apegavam às coisas da terra ainda. E aí lá em São Lucas 18, verso 8, Jesus faz uma pergunta que me preocupa muito. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fecha aqui, Moshe. Você que está me assistindo, querido irmão, querida irmã,
Querido filho de Deus, como está a sua fé? Nós estamos vivendo os dias finais, e muitas pessoas, como os hebreus do tempo de Paulo, os hebreus cristãos, estão olhando para as coisas da terra, simbolizado pelo santuário terrestre. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Como está a sua fé? Como está a sua confiança? Irmãos, a fé, ela se torna real no ponto da ação, diz o livro de Tiago. Falar de fé e confiança, isso são palavras. Você tem que ter mais do que palavras de autoridade, você tem que ter obras de autoridade, uma vida de autoridade. Então não são só privilégios, são responsabilidades. E o judeu tinha esse negócio, ele gosta dos privilégios. O ser humano é assim, o bônus, maravilha, mas o ônus, o que me pesa, é a minha responsabilidade. Pastor, o senhor pode ir lá no hospital de Heliópolis, lá no Sacomã, fazer uma visita, uma pessoa que não é da igreja. Não posso, estou com o braço machucado. É lógico que eu posso. Eu posso pegar um Uber, e eu fui. O senhor pode ir ao hospital de Itapecerica? Posso. Como é que o senhor vai? Vou de Uber. O senhor pode fazer um funeral? Vou, fiz 2, de Uber. Quando você vive a responsabilidade do que você crê, aí a fé se torna ação, a fé se torna viva no ponto da ação. Agora, esse problema sério lá em Manaus, a nossa igreja pode fazer uma pequena oferta, porque é pequena apenas, 10 mil reais, mas tem que fazer. Se você quer ter uma fé forte, faça do que você crê uma ação, porque a fé sem obras é balela, é morta, não vale nada. E esse era o problema dos judeus, se apegavam a Moisés, se apegavam ao ritual do passado. Jesus é uma promessa cumprida, naquele tempo, e hoje, irmãos, olhe para as profecias depois da ascensão de Jesus Cristo, olhe para o período das 7 cartas que já se foram, estamos no final da 7ª carta, o 6º selo já abriu, está para fechar o 6º selo, está para abrir o 7º selo, que é a volta de Jesus. Quanta luz, quanto privilégio. E eu louvo a Deus porque essa igreja fez ano passado, mas ano passado passou, não podemos mais olhar para isso, nós temos obras para fazer, uma missão para fazer esse ano, e nós vamos cumprir essa missão para a honra e glória de Deus, trabalhando para Jesus, porque nós temos privilégios, mas também nós temos responsabilidades. E para finalizar, 3 razões para você confiar em Jesus Cristo. Abra a Bíblia lá em Hebreus 2, agora sim, depois dessa longa introdução, porque é uma série, para você entender o que era Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 8 até o verso 13. Carta aos peregrinos, carta aos forasteiros, cartas para aquele que é livre, para aquele que não é livre numa terra livre, para aquele que é escravo ainda neste mundo em pecado. Carta para os israelitas, para os descendentes de Abraão pela fé. Hebreus 2, verso 8. Por que devemos confiar em Jesus hoje? Achou aí Hebreus 2, verso 8, até o verso 13. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus encarnado, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, Jesus. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos provêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Agora, irmãos, o verso 12 terminando até o 13, depois do 17, 18.
A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ele dirá: eis aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Por isso mesmo, verso 17 diz: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Talvez você não conseguiu extrair, então eu vou te explicar. Através da encarnação, Deus entregou a Jesus Cristo o domínio, a autoridade e o poder sobre as coisas dessa terra. E Jesus fez uma oração em São João 17, 24, dizendo assim: Pai, eu quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que eu lhe dei. Deus confiou em Jesus. Jesus confiou em Deus. E a Bíblia diz que o Pai confiou em seu Filho para a nossa salvação. E há um texto em Romanos, cada vez que eu leio eu fico impressionado. Deus amava seu Filho Jesus Cristo, e por causa da morte dele, por você e por mim, ele passou a amar mais. Você sabe o que é isso? O pai olha para o filho e diz assim: filho, eu vou confiar em você. Você vai na missão de resgate. E eu vou te dar o domínio sobre todas as coisas. E quando ele foi entronizado, ele recebeu plenamente o domínio e enviou o Espírito Santo. Quem controla o universo, especialmente este mundo caído, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus confia em Jesus, você acha que você pode confiar? Sabe aquele texto que foi extraído lá de Isaías? Eis aqui estou eu, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Esse texto se refere a você. Eu quero estar lá com a minha filha e com o meu genro e dizer: Deus, aqui estou eu e minha esposa com as nossas filhas e o nosso genro. Estamos aqui. Mas a maior alegria é quando Jesus ver o trabalho de sua alma, e a Bíblia diz que ele ficará satisfeito, e Jesus dirá para o Pai: o Senhor confiou em mim, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me confiou, porque eu morri por eles. Quer uma razão maior para confiar em Jesus? Quer uma razão maior para olhar para o céu e pensar nele? Jesus não vive, irmãos, passeando, construindo coisas para si. Jesus vive no céu basicamente, primeiramente, para interceder por você. É por tua causa que ele está lá. O sumo sacerdote não entrava no santo e depois no santíssimo por causa dele. Somente, ele pediu perdão dos seus pecados. Mas o sacerdote, ele era um mediador, um intercessor. E nós só temos um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E ele ora e ele diz assim: Pai, eu quero que aonde eu estou, um dia estejam os meus filhos também, os filhos que o Senhor me deu. E que alegria será quando o céu se abrir e Jesus mandar os anjos descer aqui a essa terra, e os anjos vão descer como os ceifeiros de Deus, e quando os anjos vão reunir a família. São Mateus 24, 31, reunirão os escolhidos. Armate diz, é reunir a família, reunir os amigos, reunir a igreja, e quando a igreja estiver unida num só lugar, haverá o arrebatamento, e quando nós estivermos entrando no céu, Jesus vai dizer: Pai, o Senhor confiou em mim, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Eu fico assim pensando, só pode ser por ignorância. Famílias que não se perdoam, famílias que não aceitam as deficiências e imperfeições uns dos outros, vive de birra, cada um na sua, mas sabe que tem mágoa, não resolve, como cristãos. Não resolve as mágoas, não resolve os problemas. Aí eu quero ver o dia que São Mateus 24, 31 se cumprir, os anjos reunirão os escolhidos. Aí o teu familiar mora não sei aonde, você não sei aonde, aí a família vai ser reunida para o céu. O que você vai dizer para o teu parente ali? Você me perdoa para a gente ir embora para o céu? Irmão, se não perdoar agora, com licença, eu vou falar o que Jesus falou: se não perdoardes as ofensas uns aos outros,
como eu vos perdoei, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quem nunca feriu ninguém, quem nunca foi ferido por ninguém, olhe com misericórdia, perdoe esse ser humano, e se perdoe a si mesmo, e se você ofendeu alguém, peça perdão também. Sabe por quê? Porque os anjos vão reunir a igreja para o arrebatamento, e a família vai ser reunida antes do arrebatamento. Então resolva essas questões familiares antes de qualquer coisa. Domínio. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo foi sujeito a Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai confiou no Filho e o Filho confiou no Pai. Essa expressão, eu porei nele a minha esperança. Jesus, isso aqui é Deus dizendo para Jesus, eu porei nele a minha esperança. Isso aqui também é Jesus, nos dias da sua carne, dizendo, eu coloquei em Deus a minha esperança. O Pai confiava no Filho, o Filho confiava no Pai. Esse é o motivo porque você pode confiar em Jesus Cristo. Segunda razão, Hebreus 3, verso 12 até o verso 19, quase que na mesma página ali. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque nos temos tornado participantes de Jesus Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Verso 19, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu vou ler uma frase aqui, para explicar isso aqui. Ellen White, a essência do pecado é desconfiar do caráter de Deus. Irmão, Satanás tem uma coisa que ele ama, e que Deus odeia, que se chama incredulidade. Incredulidade é a falta de confiança, a falta de fé. O primeiro pecado foi o pecado da incredulidade. É a mãe de todos os pecados. A irmã diz, o pior pecado é o pecado da incredulidade. É o pecado mais ofensivo a Deus. Quando Deus, o Pai, o Criador, chegou e disse para Adão e Eva, vocês foram criados à minha imagem, à minha semelhança, e vem o demônio e diz assim, vocês serão como Deus. Já eram. Já tinham imagem e semelhança, não tinham poder e autoridade. Desacreditaram do Pai e acreditaram na serpente. Quando vamos entender isso? Nunca, nunca. Então a segunda razão, irmãos, a primeira razão é que Deus confiou a seu Filho todas as coisas, o domínio, a doutrina da fé, a exposição, a instrução, a exortação. A confiança perseverante nos protege da incredulidade. O pai de todos os pecados é a incredulidade. Disse Jesus a Tomé, não sejas um incrédulo, mas um crente. White diz, a incredulidade significa fracasso. Todas as vezes que alguém desconfiou de Deus, fracassou. Todas as vezes que alguém desconfiou de Deus, fracassou. Mas todas as vezes que alguém confiou em Deus, venceu. Olhe para José, olhe para Daniel, olhe para Paulo, olhe para Abraão. Fé, confiança não significa perfeição. O tema do sábado que vem é a fé dos imperfeitos. Então, a confiança nos protege dessa desgraça, significa incredulidade, e incredulidade significa fracasso. Patriarcas e profetas dizem assim, quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até onde ele os levará. Por isso eu repito, a essência do pecado é desconfiar do caráter de Deus. Por isso que Jesus diz assim, confie em mim, mesmo que você morra, você viverá. Confie em mim. Mas como que eu confio? A crença se torna a fé no ponto da ação.
quando eu não tenho apenas palavras ou um conhecimento, mas atitudes. Uma vida de serviço, de entrega. E a terceira causa, Hebreus 14, 16, se conhece tão bem. Tende cuidado, não, Hebreus 14, isso eu já li. Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confiança. Nesses 3 textos que eu li para você, aparece a palavra confiança. Confie, porque Ele tem o domínio, e o Pai confiou nele. Confie nele, como Ele confiou no Pai. Segunda razão, se você não confiar, o diabo vai encher a tua cabeça de incredulidade. Esses dias eu soube aí, de 2 jovens, que resolveram fazer uma universidade tal, passaram ali um semestre, chegaram em casa dizendo: eu não entendo vocês, Gênesis é uma bobagem. Quer dizer, você passa 18, 20 anos na igreja, nasce num berço adventista, é dedicado na igreja, batizado na igreja, tem pais adventistas, basta 6 meses dentro de uma universidade pagã, para você desconfiar de Gênesis 1 e 2 e dizer assim, isso é bobagem, porque eu aprendi agora. A confiança em Deus, a fé em Deus te protege disso, da incredulidade. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, verso 14 de Hebreus 4, como o nosso grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confiança. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não tem outro lugar para encontrar graça e misericórdia, se não for diante do trono de Jesus Cristo. Porque ali está a nossa carne e o nosso sangue, representado pela sua encarnação e a sua ascensão. A única ponte entre você e o universo é Jesus Cristo. O único que te compreende é Ele. O único que te perdoa é Ele. O diabo não perdoa, o diabo não tem misericórdia, ele não tem compaixão. Quando ninguém te entende, às vezes você mesmo não se entende, Jesus te entende. Por isso ele diz assim, eu me tornei teu irmão, eu fui tentado, eu não caí, mas fui tentado, eu tenho a vossa carne, o vosso sangue, chega aqui com confiança, filho. Sabe o que mais ofende Jesus? É a desconfiança de quem Ele é. Você sabe que Jesus tinha muitos problemas em casa, em Nazaré? Os irmãos dele achavam que ele era louco. É isso mesmo, achavam que ele era lunático. Tinham vergonha dele. As suas irmãs e a sua mãe, a sua própria mãe, Maria, ela teve que se entender quem era Jesus. Ela não entendia no início. Não que ela tivesse vergonha dele, mas ela não sabia. Sabe por que Jesus amava ir na casa de Marta, Maria e Lázaro? Porque lá eles confiavam nele. Lá ela se assentava aos pés dele. Imagina, eu fico imaginando Marta, vocês mulheres que gostam de cozinhar, eu imagino Marta fazendo comida para Jesus. Que prazer, que alegria. Eu imagino quando Jesus estava chegando com os discípulos, o prazer de Lázaro de buscar lenha para fazer o fogo. Eu fico imaginando o prazer de Maria de preparar ali um ambiente simples ali na aldeia de Betânia, próximo de Jerusalém, para ficar ouvindo. Jesus, aquilo causava alegria quando alguém olhava para ele, cria nele, aceitava ele, brilhava os seus olhos, pulsava o seu coração, porque ele viera para esse motivo. Mas quando ele olhava, irmãos, para os fariseus que chamavam ele de demônio, irmãos, Jesus, ele ficava muito magoado e triste. Ele dizia, sepulcros caiados, por fora vocês são uma coisa, por dentro são outra.
prostitutas e ladrões vão entrar no reino dos céus antes de vocês, porque eles me ouviram e vocês não me ouviram. Sabe, quando a gente não confia nesse amor, que está assentado sobre o trono da graça, tendo sobre ele o arco-íris da promessa, a gente machuca o seu coração. Você acha que Deus faz uma promessa sem a intenção de cumprir? Você acha que quando a Bíblia faz um chamado, achegue-se, portanto, confiadamente aqui, junto ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasiões de necessidade? Vem aqui ter comigo, Isaías 1, 18, 17, vamos conversar, vamos arrazoar. O nosso problema continua sendo o problema dos judeus do primeiro século. A fé parece que está sendo minada, tanto na igreja, quanto na palavra, quanto no dom profético, quanto na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é necessário não permitir a incredulidade, confiar naquele em que Deus confiou, e ir a Ele, manhã após manhã, dia após dia, com as nossas lutas, imperfeições, pecados, erros e falhas. É isso que Ele mandou fazer. Ninguém tem a oferecer a você o que Cristo ofereceu, oferece e oferecerá. Ninguém. Uma vez, eu já até contei na igreja, eu gosto muito da minha esposa. Ela fez aniversário, eu gastei um monte de dinheiro. Um monte para mim, o pastor Marcos está aqui, o tesoureiro, não é muito assim que nem ele tem. Mas gastei bastante, gastei mesmo. Fizemos festa e foi uma benção. Porque eu amo mesmo. Eu guardar dinheiro, comprei bastante coisa para ela, quase todo dia eu levava. Ontem eu levei mais uma flor, mas dei um monte de coisinha, até da L'Occitânia, aquele negócio caro eu comprei, mas estava na promoção. Um dia eu perguntei para ela assim: você é feliz comigo? Todo orgulhoso, né? 31 anos de casado, 4 de fevereiro agora, ela fez 51, vou fazer 54, vida estabilizada. Você é feliz comigo? Ela falou: não. Eu já fiquei nervoso, né? O alemão já reage na hora. Mas como não? Olha o tipo de homem que eu sou. Primeiramente orgulhoso. Ela disse assim: não. Eu sou feliz no casamento com você, mas quem me faz feliz é Deus. Você não é a minha fonte de felicidade. Não que ela falou assim, me exortou, nada disso. Não sei se você está lendo a meditação matinal da mulher desse ano, pode ler, você vai gostar. É de uma mulher de oração. Assim, minha fonte de felicidade não é meu marido, a minha fonte de felicidade é Jesus. Eu falei: vai? Orgulhosão. Mas continuei dando flor. E ela está certa. O dia que Cristo não for o melhor, o maior, o primeiro de tudo em nossa vida, irmãos, só Ele sabe quem você é, só Ele cumpriu o que ofereceu, só Ele entregou o que prometeu, só Ele fez por você o que nenhum anjo poderia fazer, só Ele intercede, só Ele está preparando a tua casa. Você já ficou imaginando como é que vai ser a tua casa no céu? Vai ser térrea, vai ser sobrado, vai ser um palácio. Acho que o da Filomena vai ser um palácio. A minha, sendo térrea, está boa. Você já se imaginou Jesus arquitetando? A Bíblia diz que Ele é arquiteto. Você acha assim que Jesus mandou fazer como eu já falei isso aqui na igreja, um village, tudo igual, uma grudada na outra, ou um prédio, todo mundo sobe aí, mora aí, tá bom. Não, Ele projetou a tua casa particularmente, do teu gosto, e você vai dizer para Ele: mas era a casa dos meus sonhos que o meu marido não conseguiu, e nem devia ter conseguido, irmã. Tá bom essa aqui? Tá ótimo. A última foto, coloca lá para mim, por favor, o PowerPoint. Alessandro querido, eu falei para vocês que eu ia falar de uma pessoa. Célia é uma irmã nossa da igreja, e ela pediu e me autorizou que eu contasse essa história. Pastor, o senhor pode vir no Hospital Geral de Itapecerica da Serra? Eu fui lá.
Primeiro, essa irmã ligou e disse assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração por vídeo? FaceTime ali, ou vídeo do WhatsApp? Do WhatsApp, sim. E eu orei 2 vezes por ele. E eu fui no hospital. Eu conheci esse rapaz, 54 anos, a minha idade. Não professa cristianismo abertamente, sempre crê em Deus. Simples, trabalhador. Ele sofreu um acidente. Há poucos anos, uma pancada no cérebro, um coágulo, fez uma cirurgia, e teve uma transfusão de sangue, teve que fazer outra transfusão, e numa dessas 2, não sabe qual, veio sangue contaminado com hepatite B. Ele não sabia. Nunca deixou de trabalhar. O que o filho e o enteado falaram dele? Honesto, bondoso, simples. Há 2 meses atrás, o seu abdômen cresceu. Ele foi internado, descobriu que o seu fígado não absorvia mais nenhum tipo de medicamento, não metabolizava mais nada. Então ele ficaria no hospital apenas para morrer. Não tinha o que fazer. Não tinha mais fígado. E não tinha como abrir. E foram meses. Eu cheguei. Ele estava muito sonolento. Eu fiquei ali um tempo, olhando para ele. Tentei falar alguma coisa. E ele, com a mente já bastante comprometida, em algum momento ele abriu o olho assim e falou: me tira daqui. Eu quero sair daqui. Não pode tomar medicamento. Não podia ir no banheiro. Tudo acontecia em cima da cama, com fralda, com banho, tudo. Eu fiquei olhando. Orei, fiz a unção. Fiquei pensando, se fosse eu, quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu fiz o sepultamento dele. Ele professou fé em Jesus. Ele tinha uma pessoa que ele sabia que não gostava dele, tinha mágoa. Ele mandou essa pessoa vir no hospital. E ele pediu perdão. Ele pediu perdão por ter ficado doente. Ele pediu perdão por não poder trabalhar. Ele tem uma filha que faz biomedicina e um enteado, Beto. Chorou muito, deu um lindo testemunho que o Beto foi criado por ele, o segundo casamento. Esse homem deu um testemunho, nos dias que eu conheci, de alguém que ou tem Deus, porque a bondade é a expressão máxima do cristianismo, ou eu não sei. Porque o nosso julgamento, ele é assim muito quadrado, limitado. Tem que saber isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Está tudo certo, tem que obedecer mesmo. A gente tem luz, mas que luz tinha esse homem? E foi um sepultamento assim tão triste, mas ao mesmo tempo tão bonito. Quando se falava do Reinaldo como alguém assim que vivia para o bem dos outros e todos o amavam. Mas quando ele falou essa frase, com a sua mente comprometida, ele olhou para mim e falou: eu quero sair daqui, me tira daqui. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo que, se a gente realmente anda com Deus, a natureza geme, a humanidade está agoniada, parece que uma depressão se abateu sobre o planeta, conflitos, economia, todas essas coisas, mas mesmo assim, a gente pode ter confiança e fé naquele que vive e intercede por nós,
e as coisas vão finalizar, e Ele vai voltar, e vai dizer, quando entrar no portão do céu: Pai, aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Logo a oração do Reinaldo, um ilustre desconhecido a você e a mim, mas um conhecido a Jesus. Logo o pedido dele vai se cumprir: Senhor, tira-nos daqui. Tira-nos daqui. Essa é a tua esperança? É isso que te move, é isso que te motiva? Engraçado, a gente vai chegando perto, não que falta muito tempo, não que falta pouco tempo, mas falta aí uns 7 anos para eu aposentar como pastor. Então você começa a pensar assim em algumas coisas, né? Eu gosto muito de cavalo, de sítio, eu tenho um sítio, então vou fazer isso, fazer aquilo. Aí eu começo a ver assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou parar de pregar? Lógico que não. Eu vou aliviar a carga, mas... Aí você começa a ver que aqueles planos que muitos que você, quando era mais jovem, tinha aquelas ambições, aqueles desejos assim, aquilo vai mudando. O que eu mais quero é pregar, é servir a igreja, é amar a igreja, é cuidar das pessoas, é morrer trabalhando e ver Jesus voltar. Eu quero sair daqui também. Eu quero ir embora também. 3 razões para você confiar em Jesus. Em primeiro lugar, você é um ivrita ou um ivre, você é um hebreu. Você está atravessando um deserto, mas coloque o seu olhar no destino. Segunda razão, você é um estrangeiro. Que é a mesma coisa, é diferente. Você vive num país livre, mas você não é livre, isso é ivre também. Você é um escravo de um corpo que envelhece e adoece. E todos estamos sujeitos a isso. Mas temos fé, temos luz, temos esperança e temos salvação. E o desejo de Jesus é: faça de mim o teu Salvador, o teu amigo e o teu irmão. Porque é isso que Ele quer que você seja para Ele. Que Jesus volte logo. Eu não posso julgar este homem a não ser pelas atitudes da sua vida. Uma extrema bondade. Deus sabe os que lhe pertencem. O hino 89 vamos cantar juntos? Meu Redentor, meu amigo e irmão. Fique em pé, ministro de música, por favor. Que esse hino seja a resposta à confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só teve um dia que não teve música no céu, que os anjos não cantaram. Vocês sabem que dia é esse, né? Por causa desse dia, esse dia garantiu música para o resto da eternidade. Esse dia da morte de Jesus, o nosso amigo, se tornou nosso irmão. Essa letra apaixonante agora, talvez nem todos conheçam esse hino, mas quem conhecer, canta aí mais forte para reforçar, para ajudar o pessoal que não conhece. Meu Redentor, meu amigo e irmão. Meu Redentor, meu amigo e irmão, és o meu mestre divino. Desde mim vem bênçãos em profusão, Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades deste meu Jesus, aí depressa meu dia de luz.
Francisco, primo de uma irmã aqui do NASP, está com câncer. O Emanuel, que também está muito enfermo com Alzheimer. E vamos orar pelas pessoas que sofreram lutos familiares, né? Eu espero que Deus cada dia derrame no seu coração saudades de Jesus e o anseio de ser apresentado ao Pai como o resgatado pelo seu sangue. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos a Ti pela família do pastor Jairo que descansou, que a sua esposa e as suas filhas, seus queridos, tenham o bálsamo de Gileade em suas vidas. Pela família da professora Elisa Biasi, que o confortador Espírito de Deus esteja sobre eles também. Sobre a família do Elivaldo, que perdeu seu paizinho, idoso, dormiu em Cristo, mas consola e conforta eles também, Pai, com aquele dia em que a família será reunida para a glória do Teu nome. A família da irmã Cleonice, que o pastor Vinícius fez o funeral, a visitamos, 2 dias depois ela morreu. As suas filhas, a sua filha Rosicler, que está conhecendo a Jesus, abençoa ela e toda a família. Senhor, oramos por essas pessoas que estão aqui no papel, que a Tua misericórdia e a Tua cura, a Tua bênção, a Tua salvação, sobretudo, esteja sobre elas. Oramos pela família do Reinaldo, Senhor, o Beto, seu filho, a sua filha que faz essa faculdade, que o Espírito de Deus esteja sobre os filhos, sobre a Rosa, a esposa, as irmãs que servem a Jesus. Oh Jesus, como ele falou ali, eu quero sair dessa cama. Infelizmente ele saiu, falecido. Mas Pai querido, não seria essa a nossa oração? Tira-nos, Senhor, dessa terra. Nós somos livres, nós somos estrangeiros. Estamos atravessando o deserto e o nosso foco é o destino. Nós aparentemente somos livres, numa terra livre, mas na verdade não. Ainda somos escravos da natureza pecaminosa. Por isso, Senhor, nos dê a visão de Abraão, do lar celestial, a visão de Moisés, a terra da promessa, a visão dos imperfeitos heróis da fé, que pela fé venceram e pelo sangue do Cordeiro foram registrados como salvos em Cristo Jesus. Queremos atravessar esse ano mais perto de Deus, servir mais o Senhor, amá-lo mais, ter mais confiança em Ti, porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, com amor, justiça e graça para a nossa salvação. Então, mais uma vez, nós pedimos perdão, perdoa os nossos pecados, erros e fracassos, e pela graça de Jesus nos dê um ano de santificação, de selamento e preparação para a eternidade. Abençoa a cidade de Manaus, o estado do Amazonas. Oh Deus, tem compaixão do povo que ali sofre, e essa oferta que a igreja enviará, que ajude a salvar vidas nesta vida, mas que ajude pessoas a conhecer Jesus Cristo. Nos dê um sábado na paz do céu, em nome de Jesus. Amém.